Acho que já estamos ao vivo. Boa noite, meus amores. Vamos entrando que a casa é de vocês. Noite de sexta-feira, live mais que especial, uma live top. Deixa eu só comunicar o pessoal aqui também, que a gente já tá ao vivo. Já estamos, pronto. Já estamos, o pessoal tá entrando. Minha irmã. Deixa eu dar tchau pra ela. Já vou chamar aqui nosso convidado de hoje. Um assunto muito eterno cheiro. Josi, Dani. Vamos chegando, gente. Devagarzinho. O horário hoje tá diferente, mas é um bom motivo. Convidado bacanérrimo. Fabiano, aguenta aí que 8 horas eu te chamo. Pessoal, o assunto é sério hoje e com informação de quem tem propriedade no assunto, né? Dr. Fabiano Freire, de Belo Horizonte. Mari, deixa eu primeiro aqui agradecer a Mari maravilhosa que ontem participou com a gente. A super live muito inspiradora com sua história. Obrigado, viu, Mariana? Dr. Fabiano tem propriedade nos assuntos que nós vamos debater aqui no momento, que são questões que aí a gente está tentando entender, né? Oi, Lex, vamos entrando. Nós vamos falar hoje principalmente da situação nossa de lockdown, saúde mental nesse momento, tratamentos precoces, que pode, que não pode. Vamos chegar a entender o que é que está acontecendo, porque é muita informação ao mesmo tempo, ansiedade, a gente vai falar também. E eu quero, antes de começar essa live, dedicar essa live em pensamento positivo e oração a uma notícia que eu tive agora. Um grande amigo, Moisés, está aí numa situação complicada pelo Covid-19. Moisés do táxi, para quem conhece, né? Então vamos mandar pensamento positivo dessa live de hoje pro Moisés. Que tudo se restabeleça. Gente, que luxo, Renata Pádua na minha live. Eu acho chique, viu? Aí, Renata, Olinda, deixa eu dar aqui, doutora Cláudia. E chega de enrolação e vamos falar de coisa boa com o doutor Serotonina. Nosso querido. Até que enfim, Fabiano, já chamei aí. Tá rolando essa live nossa, tão desejada por mim, né? E vai ser muito boa. Boa noite, Fabiano, beleza? Boa noite, Samuel. Uma boa noite, uma excelente noite a todos. Obrigado pela oportunidade. É muito bom estar falando com você, com o pessoal aí de Itaúna, que é uma cidade que eu amo, de paixão, né? Você é essa pessoa maravilhosa, cheia de energia positiva. Acho que é isso que a gente precisa. E graças a Deus a gente está nessa live maravilhosa aí. Isso mesmo, a gente precisa de energia positiva mais do que nunca nesse momento que a gente está passando. Eu acho que há um ano atrás se falou muito nesse colapso. E ele chegou, né? Sim, sim. Chegou o colapso. Está aí entre nós. Nós vamos falar sobre isso também. Quero mandar um abraço aqui que eu já vi que entrou, que é a Aline, esposa do Fabiano. Isso. A Aline, a Carol, minha irmã, está na live. A Aline cresceu aqui na minha casa. Né? E foi indicação dela. A gente tentou algumas vezes, né, Fabiano, marcar a questão de horário, dias, essa confusão de lockdown, e agora deu certo. Exato, acabou desencontrando. Exato, acabou desencontrando, né? Mas aí eu venho pedir a todos aí, porque como o assunto é muito importante, que compartilhe a live aí. Essa live é uma live muito, muito especial, até mesmo para a nossa saúde mental. Tá aqui, ó. Manda para os amigos todos aí, por favor. Pessoal, é o seguinte, eu queria primeiro, Fabiano, que você se apresentasse à turma aí. Eu já te sigo há algum tempo, como @doutor Serotonina, @underline, doutor underline Serotonina. Exatamente. É um conteúdo muito bacana, tem um canal no YouTube também com vídeos bem legais. Apresenta para a moçada que não te conhece, que são alguns seguidores meus, que eu faço agora o convite já para terminar a live e seguir o Fabiano. Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Fabiano Freire. Eu sou conhecido na rede do YouTube como Dr. Serotonina. Sou membro da equipe de frente da linha contra o Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Sou médico pós-graduado em psiquiatria. Sou clínico da medicina da família. Então, e
quando começou essa pandemia, basicamente nosso canal virou uma referência para boas informações, informações focadas no lado positivo, da qual a gente está lutando mais e mais para que a gente não fique travado com só notícias ruins, notícias pesadas, né? E a gente sabe que o bom humor, às vezes não, o bom humor ele realmente age como uma excelente arma de combate e dá uma grande potencializada a nosso sistema imunológico. Maravilha. Serotonina, então, Isso, é o hormônio do humor. É o hormônio do humor. Na verdade, nós temos essa grande, vamos falar assim, esse grande hormônio no organismo, né? Só que ele é tão importante que ele, ao mesmo tempo que ele é despejado, né, na nossa corrente sanguínea, vem os recaptadores dele, bota tudo para dentro. Então, o que acontece? Cada vez aumenta mais a angústia, porque nós estamos perdendo a capacidade de fixar essa serotonina no organismo. Então, o que acontece? E a gente só consegue fazer isso com treinamento positivo, né, vamos falar assim, né, para a gente evitar medicamentos que são inibidores de recaptação de serotonina. Beleza, bacana. Fabiano, você está aí na linha de frente há um ano. Isso. Eu tenho, assim, a gente já tinha admiração por duas classes que eu tenho muita admiração, que é o pessoal da saúde e educação. Sim. Eu valorizo bastante. Sim. Como que está esse um ano de trabalho na linha de frente? Você é um médico do SUS, né? Isso. Você trabalha na rede do SUS aí. Exato. Saúde. Exato. Como é que está esse trabalho aí? O que está acontecendo nesse momento agora? Pontue isso aí para a gente entender, né? De um ano para cá, flexibilizou, depois agora retraiu de novo. Vamos entender essa loucura que é a doença, que é o Covid-19. Sim, nós passamos por duas fases muito interessantes. A primeira foi aquela fase do boom, né, do primeiro contato com a doença, onde ninguém sabia de nada, nem mesmo os médicos, ninguém sabia. A única coisa que a gente tinha, que a gente conhecia, era que é um vírus de alta capacidade de replicação. E nesse momento, nós começamos a dar tiro para todos os lados, enquanto a ciência fazia a parte dela, que na verdade os grandes heróis hoje são os cientistas, que estão mostrando cada vez mais que a ciência deve ser mais valorizada do que qualquer outra coisa, né? E a educação, né? Que vai priorizar uma excelente saúde, excelentes governantes, excelentes plataformas para que a humanidade consiga prosperar. Então, nessa fase, nós agimos como? No meio de um campo, sem saber, tomando bomba de tudo quanto é lado, vendo pessoas sucumbirem em velocidade muito rápida. A gente tentava tudo que a gente podia e não se conseguia, até começarem a aparecer, né, aqueles, vamos falar, os protocolos soltos, né, de pessoas que estavam tentando coisas em alguns outros lugares, a gente naquela linha de contato direto com outros profissionais de outros países, até começar a aparecer realmente algumas alternativas que estavam começando a dar certo. Depois, nós começamos a dar um enfrentamento direto, começamos a entender. E acabou se tendo um espaço entre a doença em si, a atividade da doença, né, e a melhora. Isso acabou gerando uma certa confiança na população e perdeu-se o medo. Então, acabou-se também juntando uma aglomeração, diferentes aglomerações, né, que acabou voltando uma segunda linha. E aí vem a segunda etapa. Nós temos o conhecimento do que é o vírus, temos um tratamento por hora, vamos falar assim, linear, não é um tratamento efetivo, só que nós estamos enfrentando agora o grande avanço da dissipação da doença. O problema do SARS-CoV não é em si a doença, é a velocidade do vírus. Se o vírus fosse não tão veloz, nosso sistema imunológico daria conta dele. Só que o problema é que ele é muito rápido. E quem tem um sistema imunológico um pouco mais atrasado, um pouco mais deficiente, acaba sucumbindo porque é muito vírus. Foi assim que ele começou, lá em Wuhan. Foi aglomeração de grandes quantidades de vírus, grandes cepas, né, que pularam para a fase humana e que acabou se tornando mais virótico. E hoje nós estamos enfrentando agora, sim, um grande boom desse contágio.
E, infelizmente, nós não priorizamos, nós entramos muito cedo vamos falar assim, num isolamento, investimos muito foi-se investido uma grande quantia em hospitais de campanha, e agora que nós estamos precisando do hospital de campanha, nós não temos essa quantia. E estamos fazendo o que nós podemos dentro das unidades básicas de saúde, hospitais, né, e por aí vai. UPAs, unidades de pronto atendimento, e por aí vai. Fabiano, você falou uma coisa que eu acho que, assim, eu como leigo, e eu acho que grande maioria, fica um pouco revoltado. Ano passado, nessa mesma época, montou-se hospitais de campanhas milionários. Assim, gastou uma grana, cara. Sim. E agora que a gente precisava deles, de fato, né? Também essa época, a gente também está aprendendo com a situação, a gente não sabia que nessa velocidade toda e tal, não se tem. Faltou planejamento aí também agora, será? Faltou. Nós entramos numa fase muito complicada, sabe, Samuel? Nós entramos, nós somos vítimas de polos. Por incrível que pareça, se politizou a saúde no país, se politizou a ciência, sabe, a educação, e nós somos vítimas disso, refém, nós estamos no meio desse tiroteio, sabe? E o que acontece? Esse grande, por incrível que pareça, esse dinheiro que foi investido no início foi queimado. Queimou-se pólvora, queimou-se o tiro efetivo. E agora nós estamos, e agora nós estamos enfrentando realmente as bombas que são, as pessoas, os idosos acabaram se infectando, pessoas novas que têm comorbidades de imunidade se infectaram, e aí, né? E aí que agora... Como está a situação hoje de Belo Horizonte? Certo. Em Belo Horizonte, nós estamos enfrentando basicamente um colapso. Nós enfrentamos colapso até essa semana. Há 2 semanas para cá, nós estamos enfrentando um colapso muito, muito grande. Por exemplo, os hospitais estão com os leitos totalmente dominados, né? Existem hospitais aqui hoje que estão com leitos até mesmo em lugares assim, não adequados. Unidade de pronto atendimento com médicos saturados, cansados, não digo médicos só, toda a equipe de saúde cansada, estressada, também, né? faltando pessoal, faltando recursos, faltando medicações, faltando espaço. E nós estamos, e aqui em Belo Horizonte, por incrível que pareça, agora a gente está tentando articular em cima do caos. E aqui o governo em Belo Horizonte transformou algumas unidades de pronto atendimento em mini UPAs, que ficam 24 horas. E isso está, assim, desafogando um pouco os outros lugares. Mas mesmo assim a gente ainda enfrenta por exemplo, aquela dificuldade de às vezes fazer uma transferência de um paciente que precisa de um cuidado mais especial. E nós estamos aí, temos que fazer isso nas unidades básicas. A grosso modo, nós estamos realmente trabalhando com a medicina de guerra. Gente do céu, meu Deus. Fabiano, as questões que a gente tem a vacina hoje, em lentidão nós temos, né? Nós temos a nossa vacina para a nossa geração, que eu costumo falar que é a máscara, né? Sim. Higienização de mãos, distanciamento social, enfim. Mas só que se divulgou muito, se falou muito de um assunto que eu acho que eu quero entrar nele de início, que eu acredito que seja a grande curiosidade da maioria das pessoas que estão aqui. É o tal do tratamento precoce para Covid-19. Sim. Existe? Não existe? O que você, como médico, como profissional de saúde, você pode nos falar sobre isso? Sim. O que está acontecendo é que se focou no tratamento, né? Não existe um tratamento precoce eficaz. Existem terapias preventivas de primeiro ataque, vamos falar assim. Por quê? Por exemplo, houve-se um rebuliço em cima da cloroquina. Né? A cloroquina em si não é eficaz contra a Covid-19, por incrível que pareça. Ela é eficaz num certo ponto que não se sabe, não se tem um controle sobre esse ponto. E acaba se perdendo muitas vidas tentando simplesmente... Me corrija se eu estiver errado. Cloroquina é um remédio específico para malária, não é isso? Exatamente. Exatamente. Na verdade, ele é um medicamento também usado para lúpus,
também. Então, o que acontece? Doença imunológica. Isso. Então, o que acontece? O que nós entendemos é que no início bateu esse estudo com a baixa virulência. E agora não se justifica. Outra coisa que se focou muito foi na ivermectina, mas a ivermectina tem um estudo paralelo de tratamento preventivo e não tratamento contra a Covid. E eu vou explicar o que isso acontece, onde as pessoas se perdem. E onde até as mídias se perdem também, e até mesmo muitos dos profissionais de saúde se perdem. A ivermectina é um medicamento que deve ser tomado com muito cuidado para se usar assim a longo prazo, sempre, o tempo todo. Em alguns lugares, como a África, por exemplo, ou lugares muito precários, os próprios profissionais de saúde tomam, e até tomam essa medicação por causa de contato com parasitas. Certo? A função da ivermectina é antiparasitária e não antiviral. Então não adianta você tomar a ivermectina achando que você vai matar o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, que provoca a doença Covid-19. SARS-CoV-2 é o vírus. Você ter o vírus é uma coisa, você ter a doença Covid-19 é outra. Né? Então, deixa eu entender, tem essa diferença. Tem o vírus do Covid-19, que é o que você citou? O SARS-CoV-2. Né? E as variantes. Ele pode desenvolver a doença, é isso? Isso, exato. Ele pode desenvolver a doença ou não. Vai depender vai depender muito do sistema imunológico da pessoa. E aí é onde entra algumas coisas que podem ser usadas de uma maneira preventiva. A ivermectina, como ela é um antiparasitário, ela aumenta um pouco a densidade celular. Aumentando a densidade celular, o que o vírus do SARS-CoV precisa? De entrar na célula para replicar. Isso é fato. Isso é fato. E aí o que acontece? Ele não entrando na célula, dá tempo do sistema, não são todas, isso é um evento assim, muito genérico do que eu estou falando. As pessoas que têm uma imunidade mais rápida vão se favorecer por um único motivo. Uma pequena lentidão da replicação viral dá tempo do sistema imunológico produzir anticorpos efetivos contra aquele vírus. E aí a pessoa pode ter uma resposta humoral mais eficaz. O nosso organismo é uma máquina perfeita. Deus fez a máquina perfeita, se a gente parar para poder entender isso. Nós temos contato com vírus e mutações há anos, e nós estamos persistindo aqui. Sabe? Nós estamos enfrentando uma fase difícil, mas são fases que também já aconteceram em outras ocasiões. E agora, o que acontece? De uma forma ou de outra, a gente vai persistir, nosso organismo vai resistir, já está acontecendo. Né? Mas depende o quê? Do nosso sistema imunológico. E aí entram um estudo da Universidade de Oxford sobre a vitamina D, exato, e de outras coisas que a gente pode, por exemplo, fazer uso para melhorar a nossa condição imunológica. Agora, você entrar com o que o pessoal está falando assim, o kit anti-Covid, você entrar com um kit anti-Covid é uma coisa muito assim, completamente não justificável cientificamente. Sabe? É um risco que você pode cometer tomando uma quantidade enorme de medicações que são para outro tipo de problema. O nosso rim... Eu queria ver com você. O uso, por exemplo, então, da ivermectina em excesso, a gente já viu que... Pode fazer mal, sim. Pode fazer mal. Mas esses outros itens do kit COVID, a vitamina D, vitamina C, se eu não me engano, e zinco. Sim, zinco. Bem errado, você me corrige, por favor. Não, o zinco quelato. Exato. Ele, se você tomando diariamente, uma vez no dia, não sei como é que toma também, não? Sim. Faz mal também? Não. Aí entra basicamente o quê? A prudência medicamentosa. A própria ivermectina, muitas pessoas tomam, e tomam assim a cada 15 dias, vamos supor. Eu acho isso um pouco arriscado. Mas se você tomar assim, uma quantidade a cada mês, certo? Que não vai sobrecarregar o seu rim, o seu fígado, sabe? Não há um risco, vamos falar, efetivo. A não ser pessoas que têm comorbidades como doenças renais crônicas, ou então comorbidades como uma hepatite, né? Aí sim entra o problema.
né? Por isso que é interessante você procurar um médico, por exemplo, quero fazer uma prevenção com a ivermectina, no caso. O que acontece? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, ela liberou, se não me engano, em agosto do ano passado, uma nota assim: desde que comum acordo e exista algum tipo de artigo que demonstre algum tipo de eficácia ou algum tipo de, vamos falar assim, benefício à enfermidade, em comum acordo com o médico, o paciente poderá ser usado a critério clínico, né? Então, o que acontece? Você conversando com o seu médico, eu quero fazer uma prevenção de ivermectina, como é que eu posso fazer? Ele vai te instruir a usar algum tipo de, se ele usar essa linha, uma certa dosagem que não vá atrapalhar o seu sistema, vamos falar assim, o seu sistema renal, o seu sistema hepático, né? O seu sistema intestinal. Porque pessoas que também têm comorbidades neurológicas têm que tomar cuidado com antiparasitários. Esse é o grande problema também. Que pode atrapalhar. Você pode tentar melhorar uma coisa e atrapalhar o resto. Certo? Agora vamos lá, a vitamina D, no caso. Se eu não me engano, o estudo de Oxford fala que quem tem vitamina D acima de 40 não está tendo, vamos falar assim, sintomas agressivos do SARS-CoV-2. Isso foi observado em um estudo randômico. E teve realmente uma comprovação científica, se eu não me engano, saiu no The Lancet. Sabe? Então o que acontece? E nós estamos observando isso também na prática. A vitamina D é muito bem aplicada pelo metabolismo do organismo e eficácia do sistema imunológico. E outra coisa que justifica isso, que também foi justificado e que nós vimos, pessoas que moram na rua, moradores de rua, foram menos afetados agressivamente com essa doença. São pessoas que vivem, vamos falar assim, em ambiente aberto, tomam sol diariamente, têm contatos com vários tipos de bactérias e vírus durante o dia. Então o sistema imunológico dessas pessoas é muito efetivo. É muito efetiva. Você vai parar para imaginar assim, por exemplo, leucócitos dessa pessoa, linfócitos, estão lá nas alturas. O que justifica também crianças. Sabe? Crianças têm sistema imunológico, vamos falar assim, mais novo. Então, ela está preparada porque ela tem as respostas de célula T mais efetivas. Por isso que não estão sendo agressivas, a Covid não está sendo tão agressiva com crianças como é em idoso. Sabe? É exatamente por isso. Ô, Fabiano, não sei se você está vendo aí os comentários. O doutor Rodrigo está nos acompanhando aqui. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelos comentários, mas vale o debate que ele colocou aqui. Você está conseguindo ver o comentário do Rodrigo? Você está falando... Você pode ler se você quiser. O psiquiatra falando que substâncias não podem ser realocadas. Deixa eu ver. Amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, sim, usado, não é um problema. A amitriptilina é sempre um problema, na verdade. É um medicamento que, se for usado em grande demasia, pode provocar, inclusive, parada cardíaca. Né? Ele pode dar bloqueio cardíaco. Né? Antidepressivo, no caso, eu não estou falando excessivamente de antidepressivos nesse problema da Covid. Né? A minha função como, vamos falar assim, profissional da saúde mental também, né, é justamente trabalhar o lado emocional da pessoa nesse período. Muitas das vezes não usando medicamentos antidepressivos. Certo? É justamente técnicas alternativas da qual a pessoa se desvincula das notícias que vão aumentar seu estado adrenérgico, porque a adrenalina fecha a circulação, vamos falar assim, vasos, aumenta a frequência cardíaca, certo? E atrapalha também vamos falar assim, a distribuição dos linfócitos pelo organismo, que pode acabar vindo a trabalhar também o sistema imunológico. Por isso aí que a serotonina entra bem. Porque a serotonina, como é um hormônio que estabiliza o humor, ela faz a vasodilatação, melhora a frequência cardíaca, o sangue tem mais viabilidade. É como se a gente visse uma via de automóveis e precise passar uma ambulância. Quanto mais congestionado, mais devagar vai andar essa ambulância. Quanto mais nós tivermos, vamos falar assim, espaços abertos, mais essa ambulância chega onde precisa chegar. É aí onde você trabalha o lado emocional durante uma pandemia.
Beleza. Doutor Rodrigo, espero que esteja respondido. Obrigado pela sua participação aqui na live. Valeu. Eu quero também Muito obrigado, fazer uma Rodrigo. colocação da Obrigado Olinda, mesmo. Uhum. da Olinda, que está aqui também na live. Ela falou justamente que você estava falando aí do kit Covid. Foi antes do comentário do Rodrigo. A Olinda falou sobre o pessoal que está usando esse kit Covid, né? Acredita-se que vai ser, enfim, imunizado, enfim, o que se vende aí para eles. E a demora depois para procurar um tratamento. Sim. Que agrava muita Sim. doença. Sim. Esse é o... Aí a responsabilidade desse caso, dessa propaganda ser bacana aí, vamos tomar, vamos fazer, não sei o quê, e depois o negócio fica feio. Sim, sim, sim. É um grande erro achar que o kit Covid é salvação. Não é. Não é tratamento. Desde o início estou falando aqui, não é tratamento. Se a pessoa achar que está tomando isso, vai estar protegida ou defendida do vírus SARS-CoV, ela está botando sua vida em risco, completamente em risco, certo? Então o que acontece? Essa é uma forma de complementar, suplementar, tá? Não tô falando de cloroquina, não estou falando de ivermectina, não estou falando da hidroxicloroquina, certo? Hoje mesmo, por incrível que pareça, é uma nota do OMS justamente falando, você publicou ela, né? justamente falando dessas medicações, certo? E frisou, não é o tratamento, não é tratamento. Inclusive tem uma parte lá justamente que eu falo que foi enfático. Não existe ainda uma comprovação sobre a sua sobre a sua ação preventiva. Mas em relação a tratamento, já é consenso, não é tratamento, né? Então, o que acontece? É aí onde a gente tem que tomar muita prudência. Porque senão você vai entrar na automedicação. A automedicação é sempre um risco. É sempre um risco gigante. Você pode realmente comprometer órgãos que vão ser atacados pelo SARS-CoV, porque já é consenso. O SARS-CoV não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica que causa uma hiperinflamação do organismo, né? E pode provocar muitos outros problemas. Então, por isso que tem muitos efeitos pós-Covid que nós estamos descobrindo agora. Entendeu? Então, também, o pessoal está interagindo aqui, eu gostaria de falando, que eu acho bacana. Vicente Pimenta está pedindo para você vir para Itaúna. Fabiano, você dá seu jeito aí, tá? Estou aí sempre quando é possível. Eu amo Itaúna. Itaúna é um lugar onde eu realmente descanso. Pois é, Silvana fez uma colocação aqui e acho que vai entrar mais aí do psiquiatra, do seu lado psiquiatra. Porque, deixa eu só explicar, gente. O Fabiano também é clínico geral, tá? Além de médico psiquiatra, ele também é clínico geral. Não é isso, Fabiano? Sim, sim. Sim, ele atua aí nas duas vertentes. A Silvana diz que teve pensamentos terríveis com o uso contínuo de um certo depressivo. Teve que interromper. Isso é comum? Sim. Minha tia Silvana, um beijão para ela. É o seguinte, sim. Por incrível que pareça, a medicina de saúde mental ela é muito antiga e ao mesmo tempo muito nova. Vou explicar para você isso. Os medicamentos não são totalmente desentendíveis de pessoa a pessoa. Existe hoje uma linha de ciência dentro da psiquiatria que está trabalhando justamente com a parte genética de cada medicação. Por quê? Em determinadas pessoas, um tipo de medicamento funciona de um jeito, o outro funciona de outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito rápido. Fluoxetina e paroxetina. Certo? A fluoxetina é um ansiolítico, um antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina. O paroxetina também. Certo? Muitas das vezes, nós usamos a fluoxetina na pessoa e a pessoa tem o que a gente chama de efeito rebote. O que é o efeito rebote? Ele trata o quê? Ansiedade, depressão, distúrbios orgânicos da própria ansiedade, descargas adrenérgicas. Então, o que é o efeito rebote? O rebote é você dar uma chicotada, mas antes de dar a chicotada, você se chicoteia nas costas. É o famoso efeito rebote. Então, ele vai causar aquilo que ele trata de primeiro vamos falar assim, primeiro ataque. Aí, o que acontece? Por isso que existe aqueles dias de adaptação, 7, 14 dias de adaptação do uso medicamentoso, para ver se esse medicamento realmente vai dar certo. Não dando, se interrompe e entra o análogo. Ou então o medicamento da mesma forma que tem os efeitos contrários ao da fluoxetina,
que seria o paroxetina. E aí ele tem um efeito bom na pessoa. Por isso que a alternativa, muitas pessoas quando entram em tratamento psiquiátrico, medicamentoso, ele passa por vários tipos de medicamentos até chegar naquele que realmente é esse, deu certo. Certo? É uma tentativa, ainda é uma tentativa erro. Acontece muito isso dentro da medicina. Né? Eu acredito que dentro da área da medicina, é uma das que realmente mais acontece isso. Mas ela depende de outras áreas, como a própria psicologia. Eu falo com todos, não existe psiquiatria sem psicologia. Por isso que o profissional, o psiquiatra, ele precisa de um psicólogo, um terapeuta, para que aconteça o desmame ou até mesmo retirada de medicamentos, porque é aquela terapia que vai possibilitar a retirada de medicamentos que acabam sendo contínuos se você não tiver esse tipo de alternativa. Ótimo. Explica aí, eu acho que ficou claro, né, Silvana? Qualquer coisa você fala aqui com a gente. Eu adoro que o povo tira minha pauta do ar, assim, bonito. É normal. Aqui, que eu sou bem conhecido, né? Não tem problema, não. Aqui a Olívia está falando, fez uma colocação aqui para a gente, né? Que o cunhado e o sobrinho dela estavam com Covid, sintomas leves. Com a compra de um oxímetro, acompanhamos um pouco mais tranquilos. Eu também comprei um oxímetro, minha mãe teve Covid. Explica aí, o oxímetro, ele serve para quê na situação do Covid? Tá. Nós temos que ter uma saturação basicamente efetiva entre 94% a 99% de oxigenação em ar ambiente. Isso demonstra para nós que o pulmão realmente está absorvendo a quantidade necessária de oxigênio para manter as funções orgânicas de órgãos do nosso organismo, que são órgãos, vamos falar assim, primordiais, como o cérebro, o coração e por aí vai. Né? O que acontece quando a saturação começa a cair? Nós perdemos a capacidade de nutrir a efetividade desses organismos e pode entrar num tipo de falência esses órgãos. Né? Então, o que acontece? Uma saturação abaixo de 94 é alerta. Quando começa... 94 é um alerta. Certo? É um alerta. Só que existem pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é chamado DPOC, e outros tipos de doenças pulmonares, né? Enfisema, por aí vai. Essas pessoas geralmente têm saturações baixas. Por isso, quando essa pessoa entra para fazer um tratamento, o médico pergunta, você tem algum problema pulmonar? Você já teve alguma internação por causa do pulmão e tudo mais? Se ela falou, eu tenho enfisema pulmonar, eu tenho DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, essa pessoa não pode ser levada na mesma linha de base de uma pessoa normal. Entendeu? Porque senão acaba se errando. Até mesmo você vai colocar mais oxigênio, mas um oxigênio, vamos falar, você vai colocar, fazer um catéter nasal a 5 litros por minuto. Uma pessoa que tem doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema, você pode até mesmo lesar o pulmão. Tem coisas que podem acontecer. Agora, quando cai muito, igual nós estamos vendo muito isso acontecer, cair abaixo de 90, ir para 80, igual ontem não, há 2 dias atrás, chegou um paciente novo, né, saturando 78, 79, você fala assim, puxa, e agora? Aí você tem que usar máscara de oxigênio com oxigênio a mais litros por minuto, para poder suplementar isso até que o organismo dele comece a melhorar e a responder. Né? E aí vem outra linha de medicações que são usadas e que foi defendida pelo OMS, por incrível que pareça, que são os corticoides. Os corticoides no tratamento. Porque o que acontece? A dexametasona é usada hoje como tratamento em pessoas que estão sendo internadas. Porque ela vai dilatar o brônquio, vai melhorar uma resposta, que é uma resposta inflamatória. O corticoide também funciona como anti-inflamatório. Vai melhorar a condição da pessoa para que ela consiga responder ao ataque do vírus. A gente tem que lembrar que a única coisa que ataca vírus é antirretroviral. E nós não temos aquele antirretroviral específico certo. Entendeu? Nós não temos um antirretroviral específico certo. Por isso que as pessoas usam, às vezes, oseltamivir junto com o que é para tratar H1N1, né, gripes, outros tipos de arbovirose, para melhorar, às vezes, a condição do paciente. Porque o que acontece? Está com o sistema imunológico debilitado. Outros vírus, com certeza, estão atacando.
certo? A pessoa pode desenvolver também outro tipo de problema também por outro vírus associado. E aí? Como é que você vai ficar nessa? No início do tratamento, quando eu lembro direitinho, quando isso foi em março do ano passado, mas logo no início da pandemia, os médicos sempre quando tem algum tipo de doença respiratória, um dos protocolos de tratamento é corticoide. É corticoide. E quando a OMS falou assim, não se pode usar corticoide, todo mundo ficou um olhando para a cara do outro e falou assim, mas calma aí, você vai parar de usar corticoide, cara? Esse negócio é o que está realmente ajudando, é o que realmente ajuda, às vezes, liberar o brônquio, né? Até então a gente achava que era uma doença respiratória. O órgão de ataque dela primordial é o pulmão, por isso que a pessoa pode acabar falecendo por causa de problemas, né, pulmonares. E aí o que acontece? Um dos primeiros exames que se faz é no pulmão da pessoa, né? Sim, tem que ser feito, porque é lá que ele ataca, é lá que ele começa, né? Mas acontece o seguinte, estamos vendo aqui também outros tipos de sintomas que estão associados também com a Covid. Por exemplo, diarreia, entendeu? Náuseas e vômitos. A minha mãe, ela teve, basicamente, a diarreia é a perda do olfato e paladar, exatamente. Sabe? Mais nada. Assim. Exato. Então, o paladar até que ela não perdeu, não. Ela teve a diarreia, foi, assim, muito, e o olfato que custou voltar mesmo, e demorou muito a voltar. Sim. Graças a Deus, o pulmão não foi afetado, mas isso foi a primeira coisa que o médico olhou. Pulmão. Sim. É pulmão. Você tem que focar no pulmão. Ele que vai realmente levar a pessoa à falência. Ele vai levar a pessoa à falência. Né? Saturando muito abaixo disso, a pessoa realmente não consegue manter as funções vitais do organismo. E acaba falecendo. Gente, que coisa. Eu acho que quando mais a gente aprende dela, mais a gente tem que aprender, não é? Sim. Eu tenho um colega, que ele hoje é meu colega, ele foi meu professor de fisiologia, na época da faculdade de medicina. Hoje ele é meu colega. Trabalha no mesmo lugar onde eu trabalho. Eu conversando com ele, sabe, a gente sempre troca uma ideia, ele é um cara muito assim, muito sábio, sabe? Né? Então, e conversando com ele, eu falei assim, nossa, chama Andres, se você estiver assistindo aí, um abração, Andres. Nós estávamos falando assim, mas quando é que isso, será que a gente ainda vai ter uma medicação? Primeiro, e ele dá aula também de farmacologia na medicina. Então ele falou assim, não, é questão de 2 anos nós já temos um medicamento efetivo. Questão de 1 ano nós já temos até mesmo, as vacinas já estão aí para provar. Já estão aí, né? Já estão aí. É uma realidade. Tinha que começar para realmente, vamos falar assim, tem que abrir a porteira. Porque só abrindo a porteira e ganhando a confiança de que realmente a vacina é efetiva, é que novas vacinas vão vir, mais abre-se o campo e mais gente é vacinado. Meus amigos e amigas, a Austrália já literalmente saiu da pandemia. Os Estados Unidos... Vários países já estão sem até o uso de máscara, né? A Austrália é uma delas. A Austrália já abriu eventos como teatro, sabe, cinemas, futebol, campeonato australiano, enfim. E também os Estados Unidos já entrou na fase dos 40 anos para vacinação. Os Estados Unidos já tem já está presumindo terminar a pandemia agora em junho ou julho. E nós estamos apenas com o quê? 15 a 16% da nossa população vacinada? Nem chega nisso. Nem chega nisso. Os Estados Unidos estão chegando em 50%, a Austrália já passou muito além disso. Caramba, quando é que o negócio vai realmente estourar aqui? Nós temos 2 grandes órgãos que são muito vangloriados fora do país, e isso gerou uma incógnita muito grande. Calma aí, nós temos Butantan e Fiocruz. Por que nós estamos nessa lentidão? Né? Por que nós estamos nessa lentidão? Sabe? Cadê os investimentos agora? Cadê os investimentos? Exatamente. Cadê a grana agora? Exatamente. Gente do céu, está muito lento. Você concorda de um pensamento que eu vi também por alguma dessas lives do Instagram? Me veio isso aqui à cabeça agora. Que, acho que era médico, não sei ao certo, farmacêutico, não vou me lembrar. Ele fala que essa vacinação está errada. Que tinha que começar dos mais jovens para os mais velhos. Eu concordo em partes também. Que isso, inclusive, nós estamos brigando, porque há-se um estudo da Universidade de Florianópolis
sobre a tríplice viral, a vacina tríplice viral, que ela consegue, né, manter uma melhor, anula o SARS-CoV por pelo menos 6 meses. Uhum. E nós estamos brigando para que isso seja, vamos falar assim, investido também em outras universidades, porque se isso for realmente comprovado, lá já tem esse estudo, já tem esse artigo, entendeu? Então, se isso realmente for comprovado, por que não se usa já de uma vez a tríplice viral nos mais novos? Porque o que acontece? Os mais novos, eles conseguem suportar melhor uma doença viral, entendeu? Os mais velhos não. E, por incrível que pareça, sabe, Samuel, nós estamos vendo, cara, tá tendo aglomerações, festas, pequenos grupos acontecendo direto, sabe? Exato. Sigam o Instagram Brasil com Covid. Vocês veem os absurdos que está acontecendo. Hoje em Florianópolis, festa na beira da praia lá, normal. Mesma coisa. Não tivesse acontecido. Eu acho que esse povo, para mim, eles precisavam de um tratamento, não era psiquiatra, não, eles precisavam de um tratamento de lavagem cerebral, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Perdeu-se o medo. Tem gente dormindo em colchonete, em corredor de hospital para esperar vaga. Esse povo sabe que não tem pai nem mãe, não. Eu fico pensando nisso. Pelo amor de Deus, gente. O que acontece? Se eu ficar puto aqui, é porque... Todo mundo fica puto, realmente. Não, mas a gente fica mesmo, sabe? A gente fica mesmo porque tem que ser vacinado, sim. Tem. Se nós tivermos mais vacinas, vacina-se os dois grupos. Os dois grupos. Um é o grupo que vai levar o vírus para casa e outro é o grupo que vai morrer com aquele vírus dentro de casa, sem ter saído. Pois é isso que eu penso. Entendeu? Deixa eu ver as interações aqui do pessoal, senão sim. Fica chato. Vamos lá. O Edmar está falando aqui que pegou Covid ano passado, desde então melhorou, mas sente o corpo quente, como se tivesse febre. Quando vai medir a temperatura, está normal. Teve também outra aqui sobre sintomas. E Natália, acho que é Isadora Natália, ela falou que depois que teve Covid, sente-se muito cansado e com dores nas pernas. Vamos ver se tem mais aqui. Eu vi mais aqui, só um minutinho. Sintomas estranhos. Acho que é esse. As crianças estão afetando psicológico. Tá. Vamos falar sobre os Covid, os sintomas, as consequências pós, né? As sequelas. Que se fala. Sim. Minha irmã teve. Ela questionou aqui semana passada que tem frequentes dores de cabeça também. Uma falou dor nas pernas, cansaço, o outro falou temperatura. Cada um vai ter uma sequela. Isso aí é inevitável. Ou não. Depende também. Aí vai depender muito da resposta das pessoas. Por exemplo, porque aí entra aquele negócio. Ela não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Ela é orgânica. Ela vai atacar órgãos. Ela vai atacar... Ela pode causar uma hiperinflamação. A hiperinflamação, pode atacar o músculo, o sistema muscular. E aí a pessoa pode ter o que a gente chama, hoje conhecido até mesmo como fibromialgia, mas pode ter doenças, não é doenças, comorbidades musculares, até mesmo de desgaste, por isso que se sente cansado. O pulmão é atacado. Então o que acontece? Aquela leva um tempo até que o seu pulmão também melhore as condições brônquicas, vamos falar assim, o próprio órgão em si. Uma das coisas que está acontecendo também, que nós observamos, algumas pessoas desenvolvem alguns tipos de comorbidades passageiras, mas neurológicas, como por exemplo, atraso nas memórias, memória lenta, obnubulação, que a pessoa fica um pouco voada, sabe, fora como se ela tivesse assim, tomado algum medicamento que tivesse, sabe, deixado ela grogue, acontece, certo? Mas o que mais é relatado é o cansaço, realmente, o cansaço e as dores musculares. Esses são assim, os campeões de reclamação pós-Covid, certo? Que infelizmente atacam até mesmo pessoas novas, né? Que já tem músculos. Já. Minha irmã fez 38, eu acho, se não me engano. Uhum. Tem as sequelas aí. Minha mãe, graças a Deus, não ficou com nada. Também o médico se falou com ela isso. Graças a que minha mãe não é uma pessoa sedentária. Sim. Atividades físicas, cuida de alimentação, etc.
Isso para a pessoa que contrai a doença ajuda também? Ajuda por causa de uma Ou resposta. ainda não é comprovado nada? Olha, em todos os casos, uma pessoa que não é sedentária, ela tem uma vantagem em relação a uma pessoa sedentária. Por exemplo, ela tem uma resposta imunológica mais efetiva, ela tem uma resposta muscular mais, vamos falar assim, mais hábil, ela tem uma melhor, tem menos, vamos falar assim, é, perda de capacidade cerebral, de raciocínio, é uma pessoa mais bem-humorada, sabe, é uma pessoa mais bem-humorada, e isso ajuda e muito, muito. Tem um estudo alemão que fala justamente disso. São 30% de mais efetividade imunológica numa pessoa que tem um bom humor e uma fé do que numa pessoa que não tem um humor tão, vamos falar assim, bom e uma pessoa que não tem uma fé estabelecida. Então, esse estudo foi feito... Vamos lá. Pergunta. Vicente, a pessoa pode ter algum agravamento ao ser vacinada se já estiver com Covid? Ah, entendi. Eu estou com Covid, não sei ainda, e fui vacinada. Entendi. Porque, Olha, deixa eu te falar, aqui em Itaúna parece que aconteceu um caso assim. Uma pessoa faleceu após ser vacinada, mas eu não sei ao certo. Parece que a pessoa também tinha doenças especiais, era da PAI aqui de Itaúna, enfim. E faleceu por causa disso, com 33 anos. Foi vacinada, mas parece que ela já estava com Covid. E não sabia e vacinou. Acredito que seja essa a intenção da pergunta do Vicente. Sim, Vicente, um abração para você, cara. Vicente, eu acompanhei ele um tempo aí no SAMU aí de Itaúna, quando meu irmão trabalhava no SAMU de Itaúna. Um grande socorrista, viu? Um grande socorrista. Heróis. Um grande socorrista. Vicente, é o seguinte, cara, Samuel. Aí entra um outro lado que também se está pesquisando e também está tendo uma grande força no mundo da ciência. Está tendo essa grande onda, as pessoas estão se complicando com a vacina. A vacina ela passa por um teste randômico justamente para evitar esse tipo de problema. Quando ela chegou nessa terceira fase, foi se esgotado todos os tipos de, vamos falar assim, de agravamento que uma vacina pode ter quando ela sai no mercado. Sabe? Então isso é, vamos falar assim, lei. Isso é lei. Isso não pode ser burlado. Certo? Enfim. Agora, o que aconteceu com alguns casos? Doenças de base que não eram conhecidas, certo? Sistema imunológico debilitado, certo? Uma pessoa que está com Covid e vai tomar uma vacina, ela vai tomar o quê? Vai aumentar mais a resposta imunológica dela, certo? Existem alguns estudos que falam que a vacina também pode ser usada em fases de pessoas que estão em estado grave. Então você fala assim, calma, se ela está em estado grave, se você usar a vacina, calma aí, essa vacina vai causar algum mal nessa pessoa? O que acontece é que quando você toma uma vacina, você aumenta a sua resposta imunológica. Pessoas debilitadas, que têm outros tipos de comorbidades, podem sofrer com efeitos, como febre, desidratação, certo? E aí isso pode promover um agravo maior de outros problemas, certo? Até não conhecia esse caso aí de Itaúna, não. Mas me perguntou. Foi. Eu vou até dar uma olhada nisso. Mas o que se está trabalhando é com baixa resposta imunológica, certo? Tanto é que pessoas que tomam imunossupressor não podem tomar a vacina. Tem que esperar um tempo para depois tomar a vacina. Porque vai suprimir a resposta imunológica dela e você vai dar uma descarga de vírus inativado. Ou seja, você não sabe como vai ser a resposta da pessoa. E aí pode promover um agravo. Teve alguns questionamentos aí, que até um meu também, que eu quero que a gente fale, não deixe de falar nessa live. Essa situação 2 que a gente está vivendo, de lockdown, trazendo de novo aquela sensação ansiosa, vamos resolver, não vamos resolver. Aí você liga a televisão, vê lá aquelas coisas também. Aí você cansa de ver série, você pega um livro e estressa, você vem pro computador e estressa, celular estressa. Enfim, é uma
porcaria, para não falar outra. Sim, sim. A ansiedade para a gente se trabalhar nesses tempos. Eu fico muito ansioso dentro de casa, meu apartamento ainda é pequeno ainda, tal. Cara, a gente tem alguma solução para isso nesse momento? Porque a gente Sim. tenta, treinar dentro de casa, a gente treina, a gente vai ver série, a gente vê, mas tem uma hora que explode, tem uma hora que dá uma crise, eu acho que qualquer pessoa, né? O que você aconselha aí nesse momento de lockdown para a gente tentar respirar fundo e calma? A primeira coisa é a organização de como vai ser feita as suas coisas dentro de casa. Lembra quando a gente estudava cursinho para fazer concurso, ou para fazer prova de vestibular, essas coisas? Uma das regras-chave era, por exemplo, mudar o ambiente de estudo a cada matéria. Uma vamos falar assim, dos truques, das artimanhas, para que você consiga passar em concurso, passar em provas. Porque, por exemplo, vou estudar matemática e português num único lugar. Eu vou saturar, certo? Mas se eu estudo matemática num canto, depois eu estudo português em outro, sabe? Manter uma rotina vou falar assim, coloco também atividades de lazer entre umas e outras. Se você organizar muito bem isso, você vai ter uma melhor adaptabilidade ao período de confinamento. É tão justificável isso que nós temos um exemplo aí do Big Brother Brasil, que as pessoas, com o passar do tempo, as pessoas não se aguentam lá dentro e acabam aparecendo realmente as verdadeiras faces das pessoas. Isso. Não é mesmo? Isso acontece dentro de casa com a gente também. Sim. Então, né, nós nos tornamos Sim, nós nos tornamos insuportáveis com nós mesmos. Então o que acontece? Você trabalha, está fazendo home office. Escolha um lugar da qual você vai usar aquele lugar só para o home office. Ali você não vai fazer outra coisa a não ser home office. Certo? Um lugar que você vai ter que ter uma rotina como você tinha no seu trabalho. Hora para fazer. Porque dentro de casa você realmente se desvincula. Você está ali, você vai comer alguma coisa. Entendeu? Que é o grande efeito, vamos dizer, balança da pandemia. Todo mundo em casa, o que acontece? Come. Né? Come muito. Muito. Eu também, meu amigo, ganhei muito peso. Estou inchado das comidas da pandemia. Aí o que acontece? Atividade física. Jamais faça atividade física num lugar da qual você está próximo do seu lugar de trabalho. Sabe? Você não vai conseguir fazer as duas coisas. Sabe? Lazer. Tenta procurar coisas novas para fazer. Por exemplo, nós estamos dentro de casa querendo fazer as mesmas coisas que nós fazíamos quando não tinha pandemia. É errado fazer isso. Psicologicamente isso é errado. Você tem que fazer coisas que você nunca tinha feito. Aí sim você agrega o humor e o bem-estar. Por exemplo, eu nunca joguei um jogo de tabuleiro. Sabe? Vamos ver como que funciona isso, né? Ou então, eu nunca joguei uma palavra cruzada, eu nunca fiz um tricô, sabe? Hoje nós temos a internet que ensina tudo pra gente. Você pode ir numa internet aprender uma coisa nova, ou então fazer um curso novo para poder aprender, e fazer uma coisa diferente que você nunca tinha visto ser feito. E aí o que acontece? Você estimula aquele lado seu de conhecimento e de melhor adaptabilidade. Nós somos pessoas, nós somos seres adaptáveis. Nós não estamos nesse planeta aqui aleatoriamente, nós nos adaptamos, nós somos o organismo que mais se adaptou a esse planeta é completamente hostil, o oxigênio é tóxico, e nós aprendemos e hoje o oxigênio que é tóxico é necessário para a nossa sobrevivência, entendeu? Tanto que nós somos adaptáveis. Se soltar o nosso organismo em Marte, por exemplo, se o homem for para Marte, ele vai se adaptar lá, isso é fato, sabe? Isso é fatídico. Então nós vamos sobressair a isso, por adaptação. Então, assim, procurar fazer o que gosta, não deixar de fazer. E aprender a fazer coisas novas. Se adaptar em lugares diferentes, sair um pouco, vai para o terraço, vai para o garagem. Exato. Coloca um lugar lá, muda os móveis de lugar. Isso. Sabe? São coisas que a gente deve fazer, porque a rotina nos cansa. Então fuja da rotina. Mas como é que eu fujo da rotina dentro de casa? Meu amigo, aprender. É aprender. Nós estamos aqui para aprender. Então,
chegou a hora de fazer alguma coisa que você nunca tinha feito. Chegou essa hora. O que eu nunca fiz? Vou fazer alguma coisa. O que eu nunca fiz? Ah, beleza. Eu nunca li um livro, um livro de poesias. Vamos ver se esse negócio é bom ou não. Entendeu? E vai, quando você fala assim, nossa, eu não sabia que o negócio era tão interessante. Aí quando você está se adaptando a outras coisas. Adaptabilidade. Essa é a chave para se driblar a ansiedade e a depressão nesse período de isolamento. Tá, eu vou brincar aqui, viu, doutor? Vou lhe receitar. Também se você quiser, tiver com o saco cheio, liga o som e toma uma cerveja que me ouve. Né? Também. Tem pergunta aqui. Doutor, o Bruno está perguntando. Bruno Gislaine, deve ser um casal, está perguntando aqui. Com essas novas cepas rolando em Minas Gerais, é preciso usar 2 máscaras de pano? Boa pergunta, Bruno. Sabe por quê? Eu li hoje, eu pesquisando aqui, eu li que a gente tem que usar agora com essas nova variante, uma máscara de TNT, aquela cirúrgica, e uma de pano por cima. Eu não uso, eu uso só uma. Eu estou errado? Como é que está certo? Como é que está? Tá. Máscaras cirúrgicas, certo? Elas têm uma certa prevenção a qualquer outro tipo a vírus, vamos falar assim. Então são máscaras efetivas, tá? Não há necessidade de você colocar 2 máscaras cirúrgicas, entendeu? Se você for usar o TNT mesmo, aí sim seria melhor colocar 2, né? Se você for usar máscara de pano, ela não pode ser uma face, ela tem que ser dupla face. Seria aquelas máscaras que tem 2 panos, sabe? Por quê? Para poder melhorar, atrapalhar a entrada de qualquer tipo de micro-organismo. E mesmo assim tem que se tomar rotatividade desse uso de máscaras. A pessoa usa uma máscara o dia inteiro, tá errado. Já começa a estar errado porque ela vai umidificar com a sua respiração. Umidificando, ela perde aquelas entrelinhas, abre mais, aí acaba se tornando um foco até maior vamos falar assim, de fungo e outras coisas. Então o que acontece? Máscaras cirúrgicas geralmente são 4 horas, tá? De pano é quanto tempo? Oi? De pano? A de pano são 2 horas. 2 horas. 2 horas? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Gente. Certo? 2 horas. Então, por exemplo, você vai sair com a... TNT, você só usa com outra por cima. A TNT, o que acontece? Só o TNT, ele não tem aquela efetividade de barreira. Entendeu? Então você tem que ter outro TNT para dar aquele entrelaçamento, dificultar a entrada de barreira. Então, as máscaras que ficam mais tempo são as N95, que são aquelas mais específicas mesmo e tudo mais. Mas são máscaras caras. Né? Por isso que as empresas aéreas estão exigindo ou máscara de pano dupla face, que são de dupla, ou então máscaras cirúrgicas. Certo? O Marcos está falando aqui, Marcos Lopes, designer, uso PFF2 sem filtro. Sem filtro. É uma excelente máscara, usada em construções, materiais, pintura, para pessoas que pintam. Sim. Sabe? É uma máscara efetiva também. Eu já usei muito dessa máscara em atendimento na unidade básica. Então, e ela tem basicamente uma efetividade muito próxima da N95. Não chega a ser tão assim, eficaz, mas tem ela é melhor do que a de pano e também a cirúrgica. Doutor Fabiano, eu queria que o senhor pontuasse para a gente, para deixar bem claro para quem está assistindo, uma questão que eu acho que é extremamente importante. A gente falou isso lá no início da live, que falta material humano de trabalho nessa situação. Com essa falta de material, como é que vocês estão se virando, se dobrando, nessa situação, e como estão os profissionais, na sua perspectiva, na sua visão, saúde? Imagino que deve estar um esgotamento terrível, porque deve ser um ano sem férias, um ano 36, 72, virando. Enfim, como é que você está vendo essa visão sua como profissional? Olha, nós ainda vamos enfrentar. A realidade é essa. Existem muitos profissionais que já estão afastados, outros que já saturaram, outros que estão desenvolvendo outro tipo de problema. Problemas lombares, problemas musculares, problemas de dor de cabeça constante, insônia, irritabilidade. Os profissionais estão voltando para casa e estão enfrentando, não estão conseguindo suportar a vida dentro da casa se torna uma vida complicada, porque ele não sabe até que ponto ele pode ser um risco também para a família.
sabe? E isso estressa a pessoa. Com o que está acontecendo? O que aconteceu aqui em Belo Horizonte, nós estamos com falta de demanda profissional, sim, sabe? Os profissionais mais antigos foram afastados, estão fazendo mais uma linha de telemedicina, né? Os profissionais novos, nós tivemos aqui no início, até adiantou algumas formaturas, mas as outras atrasaram. Então agora nós não temos nem médico, coeficiente de médico para poder usar para formando. Então o que acontece? Toda a área de saúde, seja técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, sabe? Porteiros, motoristas de ambulância, certo? Dentistas da linha de frente, fisioterapeutas, psicólogos, está todo mundo entrando numa situação onde eles, tipo assim, ou eles persistem, sabe, e deixa para ver o que acontece depois, ou eles afastam porque já não estão aguentando, certo? E está acontecendo isso. É o que a gente chama de transtorno de estresse. E a população em si está sofrendo o transtorno de estresse mesmo. E depois da Covid, nós vamos escolher o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, que pode desencadear ansiedades, depressão, insônia, entendeu? Distúrbios orgânicos, como dor de cabeça frequente, diarreias constantes, dores musculares. Isso tudo é explicado psicologicamente. O pós ainda vai vir. Ainda vai vir. Eu falo isso porque eu chego em casa esgotado. Minha esposa está assistindo a live, ela sabe muito bem. Eu chego em casa, assim, eu não consigo aproveitar aquele momento que eu estou em casa. Sim. Eu chego totalmente estafado. Isso não acontece só comigo. Agora imagina o pessoal que está realmente nos CTIs, que estão naquela linha entre, sabe, na linha conchavo, onde ela não tem mais vaga para colocar e ela tem que administrar isso. Sabe? Os próprios administradores de centros de saúde estão exaustos. Os próprios gerentes, gestores, todo mundo exausto. Está todo mundo trabalhando assim. Eu imagino que com essa situação de colapso, a coisa deve ter piorado muito. Porque imagina você ter uma fila de espera e você não saber onde você pode colocar. Você não tem onde colocar. Né? E vai chegando cada vez mais. Hoje, por exemplo, não digo hoje, mas assim, a todos os dias da semana, mais aumenta a demanda. E menos profissionais nós temos. Então nós estamos realmente enfrentando aquilo que eu falei, a medicina, nós não tínhamos noção disso, que nós iríamos enfrentar. Porque nós não enfrentamos isso anteriormente. Alguns médicos do passado, alguns médicos da velha guarda, já enfrentaram coisas semelhantes. Inclusive, eu até falei com a minha esposa, logo quando comecei medicina, eu tive em epidemiologia, um médico já velhinho, que ele falou assim, vocês ainda vão enfrentar coisas que vocês jamais imaginaram na vida. Então se preparem. Quando começou a pandemia, eu lembrei disso. Eu falei com a minha esposa, falei assim, caramba, foi me orientado isso. Sabe? E agora, nós estamos enfrentando nós estamos no meio de um combate, sabe? Onde nós estamos vendo pessoas sucumbirem, outras não. E nós estamos assim, e agora? Como a gente vai agir? Sabe? Nós não temos poder, nós não somos deuses, nós somos seres humanos. As pessoas confundem um pouco, às vezes, por o cara ser médico, ele tem o domínio total. Não, ele aprende com o que ele faz. Ele também é um paciente quando ele trata. Porque ele aprende quando a pessoa que senta para ser tratada, ela vai agregar mais ao médico do que o próprio médico a ela. É uma via de mão dupla, sabe? A via de mão dupla. Então ele aprende com aquilo, sabe? A medicina é feita em evidência, na prática. E assim. Você chega um mulambo em casa, mas eu acho que é pior que isso, o físico e o mental, né? Você está comentando aí também. Sim, a gente vai ter. Deixa eu só interromper você aí, porque antes da gente finalizar, que o nosso prazo está estourado, o Bruno está perguntando aqui que ele trabalha como motorista. E se ele pode usar a máscara N95 de 7 às 17 horas. Acho que não. É muito tempo, sabe? É muito tempo. Até mesmo para uma N95, sabe? O que nós estamos enfrentando aqui, os Estados Unidos enfrentou, por incrível que pareça. Logo no final do ano passado, se eu não me engano, lá para outubro, quando teve aquele boom muito grande nos Estados Unidos, que nós estamos enfrentando agora.
Os profissionais da linha de frente, eles faziam ciclos de N95. Muitos deles colocavam para até mesmo para autoclavar as N95. Sabe, faziam reutilização. Sabe? O bom da N95 é que ela promove esse tipo... Bom, pelo menos isso na prática. Tá? Não estou falando uma coisa que é defendida em artigo e muito menos né, pelas normas vigentes da segurança da vigilância sanitária. Mas as pessoas costumam fazer isso. Como a N95 é muito cara, sabe? Eu até acredito assim, não precisa ser a N95, mas uma PFF. Compra várias dessas e faz o ciclo. Quanto que eu vou precisar assim, a cada duas, um ciclo de 3 horas? Não dá para azar o azar, não, né, gente? Exato. Afinal de contas, como é motorista, ele tem mais chance ainda, porque pega várias pessoas, então... A vulnerabilidade é bem maior. Sim, sim. Bom, gente, quando o papo é bom, ele passa assim voando, né? E a gente já pede, eu já vou pedir aqui antemão, antes de você falar do seu canal no YouTube, que eu quero que fale. Eu acho muito bacana, um conteúdo excelente, vale a pena ver, informativo. Muitas coisas que eu pontuei aqui, mas não vou. Foi lá do canal do YouTube do Dr. Serotonina. Fabiano, te agradecer demais da conta pela sua participação, confiança aqui comigo. Já te peço aqui, por favor, um bis, quando você puder aí. Estou à sua disposição. Você é uma pessoa... Quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente aprender, e eu gosto disso na live. O projeto é isso. Pessoa que tem desprendimento de passar conhecimento, para mim, vira meu amigo eterno, então já está aqui no coração. Eu queria que você falasse do canal, das suas redes sociais, tá? Sim. Por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer, Samuel. Conversar com você provou para mim uma coisa, a pessoa maravilhosa que você é. Entendeu? A gente só vê você assim, nas lives, fazendo sabe, essa vida dinâmica que você tem na internet, sabe? E assim, a gente só imagina, porque ele deve ser um cara bom, um cara gente boa, um cara gente boa. Mas aí quando a gente conversa realmente com a pessoa, a gente fala assim, puxa, é melhor do que eu imaginava, sabe? E isso faz um bem grande a toda a comunidade. Você não sabe o bem que você faz, principalmente nesse momento de pandemia. As lives nos tira, faz parte do nosso humor, tira a gente daquele centro de agressividade, são coisas novas que a gente está aprendendo, está vendo. Então esse trabalho que você faz é incrível, e participar disso também, para mim, é um complemento a mais, com toda certeza. Todos os dias eu faço vídeo no YouTube, no canal Dr. Serotonina, sabe, um canal que cresceu também na pandemia, porque ali eu tirei o foco da notícia ruim, trabalho ela, vejo o que ela pode ser bom e passo ela como uma notícia mais produtiva, tirando aquele foco temível para mostrar para as pessoas que existe um lado bom em tudo que se pode imaginar. Quando Deus quer, o diabo faz sorrindo. Entendeu? Então, é aquele negócio. Então, e outra coisa, é ali onde eu criei os serotonínicos. Cada vez mais as pessoas estão interagindo, disseminando notícias boas, e isso aí só faz aumentar aqueles 30% que nós precisamos do nosso sistema imunológico. Aqui no Instagram, vocês vão conhecer mais a minha rotina, aquelas coisas todas. Então aqui no Instagram é o lugar basicamente para vocês conhecerem o Dr. Fabiano Freire mesmo e a família serotonínica que está aí para poder crescer em nome de Jesus. Fabiano, que Deus te abençoe muito. A nós todos, Deus nos abençoe. Muita saúde, porque não é fácil, não vai ser fácil, não está sendo fácil. Que possa nos livrar aí logo dessa situação. Conscientizar a turma aqui com um médico presente na live. Pelo amor de Deus, fique em casa. A gente acabar com isso. Usa máscara. Lava as mãos, cama de porco. Pelo amor de Deus, não aguenta mais falar a mesma coisa 1 ano. E a pessoa não entende. Enquanto a gente não tem vacina, a nossa vacina é máscara. Então, cuidado, isolamento. Vamos conscientizar o tanto de coisa que o Fabiano nos falou aqui hoje. Foi super esclarecedor. Deus te abençoe muito, viu, Fabiano? Muito obrigado mesmo. Deus nos abençoe, eu que agradeço. Todo mundo que participou, um abração. Foi uma live muito produtiva, com perguntas excelentes, sabe? Uma qualidade fantástica. Deus abençoe a todos.
Valeu. Fabiano, você tem que apertar agora o seu xizinho. É você que sai, eu não consigo pedir. Ah, certo. Um abraço a todo mundo, beijo, Deus nos abençoe. Obrigado, Fabiano. Valeu demais. Eu que agradeço. Pessoal, a gente falou de muita coisa boa aqui. Nossa, muitos assuntos que a gente nem entendeu mais. Eu vou chamar o Fabiano de novo para a gente fazer em breve. Aline, obrigado por ter intermediado para a gente, tá? Obrigado. Ó, gente, Júnia está aqui, Cacá está aqui, tá a turma antiga toda de vocês aqui, ó. Amanhã eu volto para falar de coisa boa e para lançar uma novidade de um site, um aplicativo que eu estou preparando para vocês. Amanhã, 2 da tarde, eu estou voltando aqui para a gente fazer um lançamentozinho de um clique.com, que é um projeto meu aí, tá? Semana que vem nós temos o Padre Toninho, dia 8. Dia 8, o Padre Toninho está aqui com a gente. Dia 9 tem live show com João da Mata, Daisy e Jéssica. Vai estar massa demais. Então a programação já está perfeita. Amanhã eu volto só para contar para vocês do Clique.com, que é um projeto aí no meu de um site bem bacana, site e aplicativo de conteúdo. Mas amanhã, hoje já chega. Excelente fim de sexta-feira a todos. Muito obrigado. A gente volta amanhã para falar de coisa boa. Tchauzinho.